Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas, espero encontrá-los bem. Nosso curso Prática Judicial e Administrativa nos Benefícios Previdenciários. Esta é a segunda aula, né? A gente falará agora sobre segurados e dependentes, falaremos também sobre carência, qualidade de segurado, manutenção da qualidade de segurado, período de graça, algumas características, e você já sabe, nos casos de dúvida, você me encaminhará um e-mail. O meu e-mail é professor por extenso, professor.teodoro@terra.com.br, professor.teodoro@terra.com.br, e em todas as redes sociais, basta você procurar lá por Teodoro Agostinho, que vocês me encontrarão, seja no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, enfim, todos eles, nós estamos aí. Um único detalhe aqui no Facebook, você tem que ir até a fanpage, tá? Teodoro Agostinho, basta curtir lá e a gente caminha junto aí, já somos quase 45 mil lá na fanpage, atingindo atualmente 12, 13 mil no Instagram, e assim caminhamos no Twitter, uns 7 mil, é a grande comunidade previdenciária, sempre aí trocando informações, isso que é o mais importante, beleza? Então, vamos lá. Aonde eu irei retomar, este material que eu utilizarei agora, ele já foi disponibilizado para vocês na primeira aula lá, de introdução à Seguridade Social, que é o tema que vocês encontrarão. Então, estou dando continuidade, na sequência eu entrarei também num outro material que já está disponibilizado nesta aula sobre segurados e dependentes, que possui 4 encontros. Beleza? Então lá na introdução foram 2, aqui serão 4, eu só vou retomar e vou retomar utilizando aquele material. Para quê? Só para dar uma visão panorâmica para vocês do sistema previdenciário como um todo. Só recordando, nós tínhamos lá, né, não se esqueçam, nós tínhamos lá o sistema de Seguridade Social, e esse sistema de Seguridade Social ele é compreendido pela Previdência, pela assistência e pela previdência social. Aí vimos algumas características da saúde, rapidinho vimos uma decisão lá, dentro daquela questão lá de espremer até o bagaço da laranja, que eu falei para vocês. Vimos também a questão da assistência, não é? Vimos a questão da assistência social, até trabalhamos um caso prático com aquela pergunta se o miserável dá ou não grana, e aí retratei para vocês, fizemos a conta juntinho, e nesse momento do curso você já tem a exata certeza de que aluno e aluna do professor Teodoro não dispensa ninguém, ao contrário, a gente vai sempre procurar alguma possibilidade dentro daqueles que nos procuram, e entramos na Previdência Social. E aí, meu querido, minha querida, você percebe que a Previdência Social, por si só, também tem as suas ramificações. Eu não vou tomar muito nosso tempo falando das características, mas é importante que saibamos. Saibamos o quê? Saibamos que a Previdência Social, então, ela tem as suas ramificações de que forma? Eu tenho aquilo que nós chamamos de regimes básicos previdenciários. E o que seriam esses regimes básicos? Seriam o regime geral de previdência, que é o foco do nosso curso, e o regime próprio de previdência, voltado especificamente aos servidores públicos. Lembrando que naqueles municípios, porque o regime próprio pode ser estadual, federal ou municipal. Estadual e federal abarca todo o território praticamente hoje. Municipal não são todos os municípios que detêm regime próprio. Então, se o município não detém regime próprio, ele continua sendo servidor público, aquele que lá trabalha, porém vinculado ao regime geral. Beleza? Aí temos aquilo que chamamos de regimes complementares, que é a previdência privada, a previdência complementar, a previdência privada. E aí ela pode ser aberta, e aí é muito simples, você só escreve assim, ó, qualquer um. Essa é aquela previdência privada que você adquire num banco, por exemplo. E a previdência privada fechada, voltada a um determinado público. O exemplo mais corriqueiro, a OAB Prev, tá?
Beleza? Por quê? Voltado especificamente a um público. Qual público? Os advogados. Tenho a previdência privada, a previdência complementar hoje dos servidores públicos, e não podemos nos esquecer, até porque agora está bem em voga, dentro aqui, tá mais atrelado a essa questão aqui de regime próprio, nós vamos ter também o sistema previdenciário, né, o regime previdenciário, a previdência dos militares, beleza? Com regramento próprio, também vale bem a pena você, num segundo momento, se aperfeiçoar dentro dessa matéria pouquíssimo explorado, que é a previdência dos militares. Aqui, galera, rapidão, tá? Rapidão, dentro daquele propósito que nós conversamos, de pessoas que eventualmente já têm noção, mas outras que estão iniciando na área, documentação básica que eventualmente podemos solicitar aos clientes. É essas que aqui estão. Percebam que eu trabalho com a possibilidade de ser uma pessoa física, pessoa jurídica. A grande dúvida que permeia normalmente é se os documentos precisam ser autenticados ou não. Em regra, não precisam. Se o teu cliente tiver grana, ótimo, autentica, você leva autenticado. Se o teu cliente não tiver grana, alguns documentos você precisará levá-los original, ou então leva a cópia acompanhado do original, e lá na própria agência do INSS, o servidor colocará um carimbo escrito o seguinte: confere com a original, tá? Ele colocará lá nesse momento. Belezura? Fora isso, tá? Fora isso, nós temos o seguinte, a questão da procuração, tá? Temos a questão da procuração. O que é a questão da procuração? A questão da procuração funciona da seguinte forma. Por que eu coloquei aqui para vocês, Teodoro, modelo INSS e modelo Teodoro? Eu sempre gosto de mostrar o seguinte, para mostrar o modelo INSS e aí explicar por que eu coloquei para vocês o meu modelo de procuração, eu gosto de entrar no próprio site, tá? E eu sempre vou aqui do início, porque eu quero que vocês façam esse caminho comigo. Lembrando que tem uma galera aí com a gente que está iniciando agora essa caminhada. Então você bota aqui no Google INSS, já vai abrir aqui o site da Previdência. Vamos lá, a internet vai nos ajudar, se Deus quiser. Não é? Ótimo, olha, foi rapidinho, não é? Abrimos o site do INSS. Legal. Para ganharmos tempo, tá? Eu vou aqui, ó, busca e escrevo o seguinte, ó, procuração. Dou um buscar e ele provavelmente já vai me remeter para algum lugar aqui dentro que joga. Aí tá aqui formulários, cópia de vistas, aposentadoria, tá vendo? Ó, aparece tudo aqui. Então isso é uma forma bacana aqui de vocês também darem uma olhadinha. Aí, representação legal. Vamos lá. Até tem aqui um outro aqui da procuração. Vou voltar que é melhor. Pera aí. Procuração. Abri um específico da procuração. Legal. Aí ele vai explicar, porque ele parte do pressuposto que não são advogados, são as pessoas leigas, né, que estão acessando aqui o site, mas é bom nós nos familiarizarmos sempre com o site. Aí vem aqui, ó, formulário, modelo de procuração do INSS. Bacana. Cliquei. Ele fala, quer salvar? Não quero salvar, mas aí ele não vai me deixar abrir. Danadinho. Então, vamos salvar aqui para poder abrir aqui no Word. Certo? Só para mostrar para vocês rapidez, tá? Legal, vou habilitar a edição, mas eu não vou editar nada. Deixa eu só fechar isso aqui. Aí deixa eu só aumentar o zoom para que você possa olhar um pouquinho melhor, né? Aí na sua telinha. Vou aumentar aqui para 120, acho que é suficiente. Ok. Então isso aqui está no próprio site do Instituto, tá? É o modelo de procuração utilizado pelo INSS. Modelo simples, percebe? Nome do procurador, tal. Qual que é o problema aqui, galera? É bem nessa parte, ó. Ele vem e faz o seguinte, olha. A quem confere poderes especiais para representá-lo perante o INSS, bem como usar todos os meios, tal, até que padrão. Só que ele manda indicar, primeiro de tudo, por que a necessidade da procuração. E segundo, ele coloca assim, ó, o que você quer fazer?
Ah, você quer requerer a mensalidade dos benefícios? Você quer fazer tudo? Então manda clicar. Aí, qual é o problema desta procuração? Ela é limitada literalmente. Percebem que existe uma limitação na própria procuração do Instituto? E aí, para quem já atua, vai entender bem o que eu estou falando. E é por isso também que eu coloco aí para vocês na tela, ó, leitura obrigatória do artigo 4, do artigo 498 lá da IN 77, porque é lá que está disposto as características, né, as exigências, as particularidades da procuração junto ao INSS. Mas, acima de tudo, por que eu estou falando para vocês utilizarem talvez o modelo que está ali, modelo anexado Teodoro, está lá, referente à aula 1. Pelo seguinte, pessoal, porque você perceberá que é um modelo mais completo. E aí você não precisa ficar para cada serviço fazendo uma procuração. Então o ideal, pode ser que no meu modelo falte alguma coisa na sua visão. Bota lá. O ideal é você colocar todos os poderes possíveis e imagináveis naquela procuração. Requerer benefício, requerer quinis, desistir de benefício, solicitar extrato, solicitar scred, põe tudo. Tudo que você se recordar, você coloca. Porque aí não tem esta problemática de se exigir que conste aquela palavrinha específica. Ah, um detalhe, tá? É importante nessa procuração, eu não me recordo agora se no modelo que eu coloquei para vocês ou não consta, mas é importante que conste o seguinte, que os poderes são para representar aquela pessoa junto às autarquias federais, como, por exemplo, aí você coloca INSS, Receita Federal, porque algumas situações pode ser que lhe levem até a Receita Federal. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma tese, pelo menos, aonde não é junto ao INSS. Trata-se de segurado, mas a problemática envolve a Receita. Então você já tem ali a procuração que engloba todas as representações. Beleza? Em São Paulo, especificamente, estado de São Paulo, tem uma característica que eu gosto de chamar a atenção, que é a seguinte, que é a questão da procuração pública. Tudo bem? Então você pode me perguntar primeiro, Teodoro, essa procuração que você acabou de falar e que você anexou o modelo, precisa ser particular ou tem que ser pública? Pode ser particular, tá? Pode ser particular. Teodoro, tem que reconhecer firma? Olha só, pessoal, a instrução normativa diz que não. Porém, se o teu cliente tiver uma condição financeira que permita o reconhecimento de firma, é mais indicado porque aí você evita uma série de discussão. Uma série de discussões, tá? Precisa? Não precisa. Se puder, faz, reconheça. Agora, em qual situação que eu preciso da procuração pública? Principalmente naquela situação que a pessoa não consegue assinar. Óbvio. Porque está no hospital, ou porque é analfabeto, aí essa pessoa, o ideal é que você faça a procuração pública. No estado de São Paulo, a procuração pública para fins de INSS, para fins de representação junto ao INSS, a procuração é gratuita. Isso no estado de São Paulo. Agora, tem uma jogadinha aqui importante, tá? Se nessa procuração constar poderes para recebimento de benefício, aí o cartório interpretará que isso tem o quê? Que isso tem finalidade econômica. E como tem finalidade econômica, aí não é mais gratuito, aí será pago. Então você tem que ficar atento a essa questão também, beleza? Estou passando um pouco mais rápido aqui porque eram só alguns toques que eu gostaria de dar para vocês relacionados a isso. A forma de agendamento, galerinha, ou é pelo site ou pelo telefone 135. E aí quero chamar a atenção para essa questão do atendimento ao advogado. É uma questão que vira e mexe, volta à tona. Tem o advogado prerrogativa ou não? O advogado deve ser atendido de forma diferenciada, sim ou não? Então, para ficar bem claro isso para você que nos acompanha, pela lei, tá? Pela lei, aquela lei que consta a prerrogativa dos advogados, pela Constituição e tudo mais,
sim, o advogado teria prioridade. Na prática, existe uma grande discussão e isso não ocorre. O advogado, num primeiro momento, está sujeito aos mesmos agendamentos. E aí surgiu a questão do mandado de segurança para os advogados. Tá? Conto essa história rapidamente para vocês pelo seguinte. Vamos lá. Se você for numa agência hoje e se identificar como advogado, para alguns serviços que não exigem agendamento, CNIS, por exemplo, você será atendido. Se for um serviço que necessita de agendamento e você não agendou, mesmo você sendo advogado, você não será atendido. Se você entrar com o mandado de segurança, aí possivelmente a segurança lhe será dada, para que você tenha esse atendimento prioritário. Existem alguns municípios, alguns estados, que a OAB já entrou com o mandado de segurança e o efeito foi erga omnes e os advogados já utilizam. São Paulo ganhou num primeiro momento, no outro não, está aguardando o julgamento. Rio Grande do Sul já julgou de maneira positiva e me parece que em algumas localidades lá já existe o atendimento prioritário. Baixada Santista, Estado de São Paulo, existe o mandado de segurança da comissão da OAB de Santos, e aí estabeleceu-se o quê? Um acordo, um convênio com o INSS, com a agência local, para que pudesse atender os advogados. Tá? Piauí, Teresina especificamente, também me parece que tem uma situação diferenciada. Salvador, Bahia, também, e por aí vai. Então o que é importante? Converse conosco. Estado de São Paulo, nos procure. Eu sou presidente da Comissão de Regime Próprio, o professor Carlos Gouveia, meu grande amigo, é professor, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, eu também sou membro da Comissão de Direito Previdenciário. Estamos trabalhando diretamente com o Dr. Chico Couto, que já foi meu aluno, é meu amigo, e é presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, para tentar eventualmente suprir aí esta situação do atendimento prioritário. Enquanto isso não ocorre, se você achar interessante, entre com o mandado de segurança individual. Mas aí uma dica do dia a dia, tá? Você tem um mandado de segurança, você não precisa usá-lo necessariamente todos os dias, né? Eu acho, e costumo dizer isso em todas as aulas, em qualquer esfera que seja, pós, curso de extensão ou aonde quer que seja, e falei isso inclusive numa palestra para advogados da área previdenciária na OAB, alguns recepcionaram bem, outros não, natural. Eu costumo dizer o seguinte, é direito? Então é isso que eu gostaria de deixar claro. É direito? Sim, é direito, tem direito o advogado ao atendimento prioritário pelas prerrogativas. Ponto, não discuto. Agora nós sabemos o dia a dia, nós sabemos a prática, nós vivenciamos a prática. Então, note, eu estou falando aqui para o Brasil todo. Então, lá na sua cidade, tem 40, 60 mil habitantes, uma agência do INSS. A agência do INSS da sua cidade, por si só, já tem uma estrutura precária. A gente sabe que isso acontece. 12 funcionários. 12 funcionários. No teu escritório entra, tomara, por que não, 5 processos por semana. Você precisa ir todo dia no INSS e fazer aquela briga e falar, eu tenho mandado de segurança, me atende agora. Você pode fazer isso? Pode, claro. É recomendável? Não. Não é mais legal você chegar lá no gerente, no chefe da agência, falar, doutor, senhor Paulo, senhor Pedro, Teodoro, fulano, ciclano, beltrano, beltrana, você sabe que eu advogo aqui na área previdenciária, a gente sempre teve uma boa relação, eu tenho aqui o mandado de segurança, que permite que eu tenha um atendimento prioritário. Mas eu entendo as condições aqui que a nossa agência se encontra, você diz, nossa, porque você está lá todos os dias. O que seria melhor para vocês? Eu vim todas as sextas, eu vir todas as quintas, e aí vocês me atendem no limite de 5, de 7 procedimentos. Ah, Teodoro, eu tenho mandado de segurança, não quero limite de procedimento. Meu amigo, estou dando uma sugestão. Assim como você, vamos pegar essa mesma cidade, 60 mil habitantes, e tem 15, estou sendo otimista, sendo bonzinho,
15 advogados na área previdenciária nessa cidade. Lembre-se, a agência, 12 funcionários. Para atendimento do público, 3. Ok? O que esse gerente vai fazer? Cada vez que você for lá e bater no peito, ele vai te colocar naquele guichê específico para atendimento prioritário. E aí, se tem você e mais 5 advogados que têm mandado de segurança, pode ser que termine um dia e você não foi atendido. Será que realmente, então, foi eficaz o seu MS? Eu tenho certeza, você é sagaz, você, meu querido, você, minha querida, captou a informação que eu estou querendo passar, a mensagem. O direito, sim, nos é reservado. O que eu estou solicitando é um pouco de jogo de cintura para que você seja efetivamente atendido e o MS tenha aquele efeito que você espera, tá bom? Beleza? Então, vamos nessa. Com relação ao CNIS e ao NIT, CNIS é importantíssimo, não dá para fazer nada sem antes ter o CNIS do cliente. E a questão do NIT, galera, tem que ficar só um pouco atento aqui com o quê? Pode ser que surjam clientes no seu escritório que tenham vários números, tá? Que tenham vários números de NITs, ok? Isso pode acontecer. Aí o que você vai ter que precisar? O que você precisará fazer junto ao INSS? Você vai precisar fazer um acerto cadastral, ou seja, unificar esses NITs para que não deem problema. Detalhe prático aqui, já que o curso nosso tem esse escopo, para CNIS, tá? Para solicitar CNIS, não se faz necessário, para solicitar o CNIS, não se faz necessário agendamento. Beleza? Para solicitar o CNIS, não se faz necessário o agendamento. Basta que você se dirija diretamente à agência do INSS e solicite o CNIS. Claro que se você estiver solicitando o CNIS de uma outra pessoa, a procuração, ela se faz necessária. Mas não é necessário o agendamento. Beleza? Bora lá? Vamos nessa? Questão de prévio requerimento administrativo, vou passar aqui rapidinho, tinha uma discussão muito forte sobre isso. Sugiro para aqueles que estão iniciando aí na área, que façam a leitura da repercussão geral 350 e ficou decidido o seguinte, é necessário o prévio requerimento administrativo? Sim, é necessário. Eu não preciso, presta atenção, tá? Eu não preciso exaurir o processo administrativo. Eu não preciso exaurir o processo administrativo, mas é necessário o prévio requerimento. Bom, quais são as exceções? As exceções trazidas a essa questão do prévio requerimento administrativo, tá? Trazidas no próprio julgamento dessa repercussão geral, são para os casos de revisão de aposentadoria, beleza? E casos de notório indeferimento. E isso aqui, pano para manga pra caramba, tá? Porque o que seria ou não caso de notório indeferimento? Eu gosto de trabalhar com 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Um caso, por exemplo, de notório indeferimento é a desaposentação. A desaposentação, todo mundo sabe, né? Inclusive falaremos dela no momento específico, porque foi julgado pelo STF, mas ainda tem alguns desdobramentos que nós estamos aguardando, então chamaremos a atenção para isso. A desaposentação não é regulamentada, logo, se eu der entrada administrativamente, ela será negada. Então é notório indeferimento, então eu não preciso efetivamente o prévio requerimento administrativo. E eu, Teodoro, particularmente, defendo que nos casos de benefícios assistenciais, do benefício assistencial do LOAS, aonde dentro já do próprio formulário de renda per capita, ali do formulário do grupo familiar, eu já observe que ultrapassa a questão de 1/4 do salário mínimo, eu entendo que não é necessário também
o prévio requerimento. É um posicionamento meu, não é todo mundo que concorda. Alguns juízes concordam, outros não com esse posicionamento, assim como doutrinadores, tá? Eu, particularmente, entendo que se você fez a questão da somatória do grupo familiar, está tudo documentado, e este valor ultrapassa bastante 1/4 do salário mínimo, é notório o indeferimento na esfera administrativa, e você terá que ir para a esfera judicial para provar que, mesmo ultrapassando a questão do 1/4 do salário mínimo, existe aquela questão que nós já conversamos na aula anterior do estado de miserabilidade. E é justamente por isso que eu estou indo ao judiciário solicitar este benefício. Beleza? Tranquilão, tranquilona, joinha? Beleza. Então, vamos nessa, tá? Continuando. Processo administrativo, aspectos gerais, eu anexei para vocês, também no material relativo à primeira aula de introdução, um fluxograma. Eu só quero que você dê uma olhadinha básica naquilo lá, por quê? Porque vocês terão uma aula aqui nesse curso específica sobre o processo administrativo previdenciário. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que o processo administrativo, ele, em muitos casos, vale a pena, tá? Seja na esfera de benefício, que é o que vocês terão, ou seja na esfera do custeio, da advocacia empresarial previdenciária. Também vale a pena. Sobre isso nós não falaremos nesse curso. Tem um curso específico sobre esta matéria, que é de advocacia empresarial previdenciária, mas o professor Rafael Schmidt conversará com vocês sobre a parte de processo administrativo previdenciário, e vocês perceberão que em muitas situações vale mais a pena o processo administrativo do que efetivamente o judiciário. Questão do procedimento judicial é bem básico, pessoal, aqui, porque a ideia é ir mais para os casos práticos, e vocês terão uma aula sobre processo judicial com o professor Tiago Albuquerque, tá? Ele ministrará a aula aí para vocês sobre questões judiciais. Aqui eu fiz o quê? Meramente uma tabelinha para que você saiba, para que você esteja ligadão aí na questão de competência. Belezura? Mais de 60 salários mínimos, Justiça Federal, TRF, STJ. Se não tiver Justiça Federal na localidade, é estadual, TRF, STJ, STF. Menos de 60 salários mínimos, competência absoluta, GF, recurso para a turma recursal, TNU, tentando depois chegar aos órgãos superiores, se for o caso. Belezura? Tranquilo, né? Não tem muito segredo aqui com relação à competência. E aí, eu vou passar um pouquinho essa questão de filiação e inscrição, porque estará também no outro material, então eu não quero... Deixa eu só ver aqui rapidão, você pode ficar aí ligadão comigo? Deixa eu ver só um negócio aqui para também a gente não atropelar, tá? Eu quero só ver se eu coloquei aqui no outro, porque senão eu continuo por ali, não tem problema. Tá, eu vou continuar pelo outro, depois esse material também estará disponibilizado para vocês, esse outro que eu estava mexendo aqui. Deixa eu voltar para o outro, vamos lá, que aí eu já passo essa questão, já falo da tese e a gente mata, aqui fica mais fácil para a gente pular lá para o outro, saltar para o outro material sem confundi-los. Filiação e inscrição. Parece um tema sem relevância, mas não é. Por que não é? Porque existe muita dificuldade de compreensão de muitas pessoas que até atuam há muito tempo na área previdenciária sobre esses dois institutos. A pessoa pode, Teodoro, estar inscrita na Previdência e não necessariamente estar filiado? Pode. E ocorre bastante. Tá? E ocorre bastante. Por quê? A inscrição, tá? A inscrição é o que nós chamamos de ato formal. Então eu entro no site do INSS, ou eu me dirijo pessoalmente, ou comecei a trabalhar, é meu primeiro emprego. Neste momento, eu estou o quê? Eu estou inscrito junto à Previdência Social. Neste momento, eu estou inscrito junto à Previdência Social. Pois bem,
E qual é o momento que eu passo a ser filiado à Previdência? Qual é o momento que eu passo a ser, então, filiado à Previdência? Eu passo, do ponto de vista jurídico, a ser considerado filiado ao sistema previdenciário a partir do momento em que ocorre, traduzindo isso aqui, ó, atividade remunerada, a partir do momento em que ocorre a primeira contribuição válida para o sistema. Eu sou filiado à Previdência a partir do momento em que ocorre a primeira contribuição válida. Claro, veja, por que a legislação traz essa questão de atividade remunerada? E aí envolve um pouquinho, tá, o assunto de segurados. Pelo seguinte, ó, nós vamos aprender que existem, então, os segurados obrigatórios, tá? Daqui a pouco. E dentro de segurados obrigatórios, figuram quem? Figurarão aqueles que são denominados como segurados obrigatórios na categoria empregados. Esses caras são o que a gente chama de dos CLTs, registrados. Então, se ele é um segurado obrigatório empregado, a partir do momento em que ele começou a trabalhar, presume-se automaticamente que ele está afiliado. Teodoro, mas não tem que ter a primeira contribuição válida? Mas por que então que você está falando que aqui eu posso presumir a filiação? Pelo seguinte, porque quando eu sou empregado, a responsabilidade tributária, tá? A responsabilidade tributária aqui de descontar e repassar para a Receita, repassar para a União a contribuição é de quem? É do empregador. Ah, Teodoro, então por isso que eu posso falar que o empregado goza de presunção absoluta de filiação a partir do momento em que ele iniciou o trabalho? Sim, sim, porque ele, ao ferir a renda, desta renda ele terá descontado automaticamente os valores atribuídos a título de INSS, daqui a pouquinho a gente vai ver a tabela, e o empregador terá a responsabilidade de repassar. Mas e se o empregador desconta e não repassa? Bom, quem comete crime aqui é o empregador. Apropriação indébita previdenciária. Beleza? Tranquilinho? Joia! Em contrapartida, dentro de segurados obrigatórios, também nós estudaremos a figura do contribuinte individual. Contribuinte individual, quem que é? É o autônomo, é o empresário e outros que figurarão como sendo contribuinte individual. Pois bem, Teodoro, e aí nesse caso, também a filiação não decorre automaticamente? Não. Esses caras aqui, a obrigação de contribuir, de quem que é? É deles. Então, eles só serão considerados filiados da Previdência a partir do momento em que ocorrer o quê? A partir do momento em que ocorrer a primeira contribuição válida. Sacou? A pequena diferença? Pô, Teodoro, eu saquei, mas e aí? Morreu Neves, meu amiguinho. Qual a importância disso? Ah, tem importância. Quer valer? Vamos lá. Então consta lá na sua placa que você é advogado ou que você é advogada previdenciária, tá? Ai, professor, é o primeiro curso que eu estou fazendo. Sim, calma. Mas vamos imaginar que não seja. Aí surgiu lá no seu escritório o seguinte, alguém com a seguinte história.
Hã? Ó, eu me chamo X. Ah, prazer X, tudo bem? Tem um detalhe importante. Quanto você cobraria aqui a consulta? Ah, eu cobro 300 pau de consulta. E se ele pedir para você fazer a inscrição dele ou cuidar da documentação dele no primeiro momento junto à INSS, você cobra, eu cobro mais 700 conto para dar mirlão. Aí sussurra o outro, eu faço de graça. Vamos lá, Teodoro, tem uma tabela para isso, em alguns lugares sim, outros não, a maioria não tem. Mas vamos lá, o X surgiu no seu escritório. Aí, o X diz o seguinte, ó, nunca trabalhei. Pô, X, tu nunca trabalhou, é? Não, nunca trabalhou. Mas eu quero contribuir para o INSS. Beleza, você fala, você quer contribuir com quanto? Ele fala, eu quero contribuir com base no teto. Vai dar aproximadamente, hoje o teto está em 5.200, deixa eu ver quanto que é aqui. 20%, né? Vamos pegar aqui rapidão. 5.200 vezes 20% igual 1.040, tá? Vou arredondar para 1.000. Beleza. Aí você faz a inscrição dele tudo bonitinho e emite a guia. Quando você emite a guia, ele fala até fazer o recolhimento para o INSS. A maioria dos advogados dirão o seguinte, ó, você pode recolher até o dia 15 do mês subsequente com relação à competência do mês anterior. Ih, Teodoro, que confuso. Não. Me inscrevi no mês de janeiro. Posso recolher até o dia 15 do mês de fevereiro, relativo à competência do mês de janeiro. Sacou? A maioria dos advogados orientarão dessa forma. Mas você não é a maioria, não é? Você é meu aluno, você é minha aluna. Então, o que, que você falará para essa pessoa a hora que ela te perguntar isso? Eu tenho que pagar quando essa guia? Você tem que pagar agora, meu amigo. Tá com o dinheiro aí? Me dá aqui que eu tenho esse dinheiro na minha conta, eu mesmo vou recolher via internet, bankline, e você já está o quê? Já verti a primeira contribuição válida, ele já saiu do seu escritório filiado ao sistema. Caso aconteça qualquer coisa com ele, o benefício dele, se for negado, não será negado porque ele não é filiado, porque ele não tem qualidade segurado. Não. Pode não ser concedido porque ele não atingiu outros requisitos, como carência e tudo mais, mas não porque ele não está filiado ao sistema. Filiado ao sistema ele está, por quê? Porque ele foi seu cliente e a sorte dele é que ele está sendo cliente de um advogado, de uma advogada, aluno do professor Teodoro. Aluno do professor Teodoro inscreve e já manda o cara verter a contribuição, por quê? Para ele já estar filiado ao sistema. É, meu querido, porque imagina a situation. O cara foi orientado para só contribuir no dia 15 do mês seguinte. Aconteceu qualquer coisa com ele nesse meio tempo, eu não estou entrando em questões de critério, tá, de requisitos, mas ocorreu qualquer coisa nesse meio tempo com ele, ele não está filiado ao sistema, ele está inscrito, meramente cumpriu um ato formal, mas ele não está dentro do sistema previdenciário. Ele não é tido como segurado porque ele não verteu a primeira contribuição válida. Isso serve, claro, para o segurado obrigatório na categoria contribuinte individual e para o segurado facultativo, porque esses caras é eles que têm que contribuir. Diferente do segurado obrigatório na categoria empregado, aonde a contribuição parte do empregador. Então a filiação é obrigatória. Beleza? Joia?
Ah, Teodorão, gostei dessa, hein? É, eu sei que você gostou, danadinho, danadinha. Beleza? Ainda no assunto filiação, olha ela aí. Olha a tabela de contribuição devidamente atualizada. Isso aqui, pessoal, tem que saber também, tá? Tem que saber, sempre tem que se atualizar. É lógico que essa tabela que vocês estão observando aí, o professor foi gente fina e colocou até para quem ela se dirige. Segurado obrigatório empregado, segurado obrigatório empregado doméstico e para o trabalhador avulso. Então, percebam o seguinte, que esses caras aqui, dentro até do conceito que nós acabamos de conversar, esses caras gozam de presunção absoluta com relação ao quê? À filiação. Por quê? Porque caberá ao empregador descontar e repassar. E desconta-se de que forma? Se o sujeito ganha até R$ 1.556,94, descontar-se-á do salário dele 8%. Se ele ganha de 1.556,95 até 2.594,92, 9%. E se ele ganhar 2.594 a 5.189, o teto então é esse aqui, descontará do salário dele 11%, tá? Quem desconta? O empregador. E para quem o empregador repassa? Para o INSS? Não. Desde 2007, a competência para arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais passou a ser da Receita Federal. Beleza? Tranquilão? Teodoro, legal, eu entendi. Isso aqui então, se for uma dessas categorias aí de segurados. Agora, e se for outros? Aí nós vamos ter essa tabelona aqui também, ó. Tabelona bem legal, bem interessante, que funciona de que forma? Salário de contribuição. Salário mínimo, tá? R$ 880, tá vendo aqui, ó? Eu vou ter uma alíquota de quanto? Uma alíquota de 5%. Só que aqueles que estão, então, dentro desta situação, e percebam que só estão dentro desta situação que está em vermelho, aqui, ó, aqueles que optaram por ser microempreendedor individual e também o facultativo de baixa renda. É uma lei específica. E estas pessoas estão abrindo mão, então, do quê? Da aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza? É aquilo que foi chamado como o plano previdenciário de inclusão aos trabalhadores de baixa renda. Plano de contribuição, plano de introdução previdenciária aos segurados de baixa renda. Beleza? Tenho também aqui, ó, mesma coisa, base, salário mínimo, mudou. No primeiro exemplo ali, 5%, ó. Aqui, 11%, continua não tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas são as pessoas que optaram, ó, pelo plano simplificado de previdência. Tá? Tem que ficar esperto com relação a isso também. E aí, para os demais, nós teremos isso aqui, ó, uma faixa. Eu vou abrir até uma outra página para ficar mais fácil. Uma faixa que vai do salário mínimo até o teto e ele contribui com 20%. É o contribuinte individual, segurado facultativo, que não estejam nesses outros dois exemplos acima, não tenham inseridos ou não tenham não tenham feito a opção de estarem inclusos nesses planos específicos aqui de contribuição reduzida. Então, como é que vai funcionar na prática? Vai funcionar o seguinte: